XPCA11 tomando uma porrada aí de prejuízo em 6 meses, caindo mais de 17%, em um mês caindo quase 9%, e em 5 dias apenas quase 5%. O que é que está acontecendo com ele? Eu analisei e estudei todo o relatório gerencial dele. Eu tenho que te falar que existem alguns problemas aqui, meio chatos, que estão prejudicando ele, mas também tem algumas coisinhas boas aí. Vamos ver se vale a pena continuar com ele ou não, se vale a pena assumir esse risco. Então, antes de ir para o relatório gerencial, temos aqui um preço atual dele de R$ 7,00, uma queda enorme. A sua máxima em um ano foi de 8,55. Mas o dividend yield altíssimo de 18,34%, o valor patrimonial da cota está de 9,77 e o PVP 0,73. Rendimentos de 10 centavos, 10, 11, que já é 11. Estamos aqui no relatório gerencial, no mais novo do XPCA11. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Resumo do mês, temos aqui 10 centavos por cota, dividend yield mensal de 1,5 praticamente, 1,5. E o yield anual ficou em 19,25. Isso aqui eu não acho saudável, eu acho muito problemático. A duration média de 1,64, que é bom, né? Patrimônio líquido quase meio bilhão de reais. Aqui fala um pouco sobre o seu portfólio, ó. 63 alocado em CRA, 24 em cotas FDIC Agro, 1,6 em CRI Agro, 11% em caixa, assim vai. Aqui fala só um pouco sobre a guerra, mas vamos dar uma parte mais importante, que é o que ele fala aqui, que outro ponto que vem chamando a atenção é o fenômeno do El Niño, que se confirmou com a intensidade maior do que 15 e 16, conforme gestão historicamente manteve menor exposição a áreas consideradas como potencialmente mais suscetíveis a intempéries climáticas e tende a manter essa cautela nas próximas alocações, priorizando regiões e culturas que tendem a sofrer menos. Aqui fala também no setor sucroenergético. Em junho apresentou um recuo na moagem Centro-Sul, condições desfavoráveis para o trabalho do campo, dado chuvas abundantes. O etanol também ligeira depreciação, dado de uma safra de cana mais alcooleira e o crescimento da produção de etanol de milho. Temos aqui agora as movimentações do seu portfólio. Ao longo de junho, o XPCA alienou 7 milhões do CRA, de risco serial ouro, 0 na posição de risco do fundo, além das vendas do CRA, do risco ACP, de 1,78 milhões, e do CRA também de 1 milhão. Também no mês a gestão investiu 2 milhões no CRA de risco BRF, aproveitando o aumento da abertura spread, adquirindo taxa IPCA mais 11%, que já considera um pouco alta, mas como o valor não é tão alto assim, acaba sendo meio que razoável. Temos aqui agora a minha parte preferida, demonstração de resultados, né? Vamos entender o que está acontecendo com o financeiro dele. Vamos começar vendo aqui as receitas, né? O quanto entrou, quanto ele está ganhando. Em junho de 2026, ele teve a receita de CRA, de regime caixa, que entrou de 3.900.000, menor do que maio. Aqui, o regime competência, que é o total praticamente, o caixa é o que entrou, o regime competência é o que, ao todo, que tem para entrar, incluindo de caixa e o que não entrou, até a data que ele registrou esse lucro, essa receita. Então, ao todo, 5.090.000. Né? Então, uma queda aí de quase 200.000 de maio para junho. E a receita aumentou, né? A LCA é renda fixa, deu uma aumentada aqui, quase dobrou, quer dizer, mais que o dobro de maio para junho também. Despesas operacionais, teve uma quedinha também de maio para junho, ó. Aqui está menos 421 milhões, aqui já está praticamente 400 milhões. O seu resultado líquido, o regime de caixa, ele deu uma quedinha, mas como a gente olha o regime competência, né, que é ao todo, ele praticamente deu uma subida aí de 4.000 praticamente, então se manteve, né, o que é uma coisa boa. O seu rendimento distribuído, ele se permaneceu aqui, ó, menor do que o fundo gerou, o que é muito bom também, se manteve aqui também, ó. Ele tem essa prática boa, que eu acho saudável, acho coisa boa, para este fundo de distribuir menos do que ele gera. Ele tem um rendimento distribuído também, ó, menor do que o seu resultado líquido, o que é muito saudável. E desde o início, ele tem um resultado líquido de regime competência de 237 milhões de reais. O rendimento distribuído é de 227 mil, o que vai dar aqui um lucro acumulado, vou botar aqui, lucro acumulado de 3.250.000. Né? O que eu não acho um lucro acumulado tão saudável assim, por mim teria que ser bem maior para o tamanho do fundo, para o tamanho das dívidas, do saldo médio devedor que ele tem com os seus devedores, né? Mas é do financeiro dele, é da estratégia dele, não acho saudável.
de cada um. Temos aqui agora o portfólio deste Fiagro, né? Temos 63% em CRAs, temos 24% em cotas de FIDC Agro, que também são outros tipos de empréstimo para outras empresas do agro. Temos 11% em caixa. E quanto seria isso aqui? Nós temos que fazer a seguinte conta, né? Porque ele não deixou aqui para a gente o total que ele vai ter de caixa, né? Nem aqui em cima, não tem o número exato, nem aqui também, não tem caixa. Não tem o número exato, o que é que vamos fazer? Vamos vir aqui, ó, pegar o seu patrimônio total dele, que está de 444.805.000. Vou vir aqui na calculadora, 444.805.000. E vou botar 762, pronto, 762. Menos 11%, que é o valor que ele tem em caixa. Vai dar aí um total de 48 milhões, ó, 48.928.000. Esse é o valor que ele tem em caixa. Eu vou puxar aqui, vou botar 48... Deixa eu aqui, 8 feio. 48 milhões em caixa. Mais o que? Uns 15 milhões, uns 13,25 milhões de lucro acumulado. Vai dar um total aí de um caixazinho, uma reserva, uma proteção financeira de 62 milhões, né? 62 bilhões 300 mil nessa faixa. Então, descendo aqui, vamos continuar. Vamos ver se esse saldo que ele tem de proteção financeira é saudável para o tanto que ele tem de devedor investido. A alocação, sim, faltou aqui 1,6% em CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários. Alocação por segmento de ativos, temos 18% em indústria alimentícia, 14% em usinas de açúcar e etanol. Inclusive o etanol está sendo muito pressionado, como já falo no relatório gerencial aqui. Outros 3,5%. Esses outros são indústria de higiene, limpeza, distribuidora de maquinário, logística e siderurgia. 8,7% revendas, etanol de milho, cooperativa 12%, insumo 6%, cana, grãos e pecuária. Temos aqui uma forte concentração na região sul, né? 12,7%, 13,5%, 17%. O que vai acontecer o El Niño agora, que são fortes incidências de chuvas lá para a região sul e fortes secas aqui para a região nordeste. Então o El Niño está preocupando as safras. Temos que ficar de olho no desempenho dos seus devedores e nos seus pagamentos, principalmente os seus devedores que têm as suas atividades localizadas aqui, ó, na parte sul, para ver em relação ao seu pagamento, está indo tudo bem. Indexadores de ativos. Isso aqui é a parte importante, ó. Taxa média de aquisição, no CDI+, temos 3,89% e a taxa média do mercado, 2,85%. Eu botei aqui a setinha subindo verde, por quê? Porque os CRAs indexados ao CDI, eles estão valorizando, ou seja, o XPCA está ganhando em cima, está meio que lucrando. Nesses títulos que ele tem aqui, atrelados ao CDI, significa, como a taxa média de aquisição está mais alta do que a taxa média de mercado, significa que o mercado está aceitando menos rentabilidade pelos mesmos títulos, ou seja, ficaram mais caros. Então, valorizou parte do patrimônio. Então, vai ser um ponto positivo para o XPCA 11, já aqui nos títulos, nos CRAs atrelados ao IPCA+, você pode ver que eles estão com a taxa média de aquisição 8,3 e a taxa média de mercado 11,19. Então, o pessoal está querendo cobrar mais, estão querendo mais rentabilidade pelo mesmo tipo de crédito. Então, ele ficou mais arriscado, ou seja, ficou mais barato. Ele caiu de preço. Então, meio que desvalorizou na carteira do XPCA 11. Por isso que eu botei aqui, ó, setinha para baixo. Mas a vantagem, que a parte boa, é que nós temos a maior parte em CDI, que é a situação que está boa para o XPCA 11. E a menor parte aqui em IPCA. Temos uma queda aqui, ó, consecutiva frequente, 15%, 13, 11, 9, 8, 6, 4, no yield bruto CDI+, e também no yield bruto IPCA+, 20, 18, 17, 16, 15, 13 e 12. Chegamos agora em outra parte preferida minha, o seu book de crédito, né, os seus devedores. Primeiro, eu botei aqui em vermelho alguns devedores que eu considero os mais problemáticos, como é o caso aqui, ó, primeiramente, da Minerva, porque a Minerva está problemática. Vamos lá. Temos aqui, ó, o primeiro CRA da Minerva, 34 milhões, 7% do PL, né? Aqui. E CDI mais 1. Temos aqui a Minerva de novo, ó,
com quase 6 milhões e 1,34% do PL, já vai subir para mais de 9. Por que a Minerva aqui eu acho problemática? A Minerva aqui eu acho um problema, primeiro, porque a exposição está muito grande em um devedor só. Nós temos aí quase 10% de patrimônio líquido na Minerva e é um devedor que a sua garantia, vou te mostrar aqui, ó, a sua garantia, para mim, é uma piada, é aqui, ó, garantias clean. O que significa garantias clean? Significa que não existe garantia nenhuma. Isso aqui é apenas um voto de confiança no potencial, no histórico da empresa que ela tem de arcar e pagar a dívida que ela está com o XPCA 11. Então, não tem garantia nenhuma. De novo, porque eu acho problemática? Porque a Minerva ela é a maior participação do book de crédito do XPCA 11. A sua garantia é clean, ou seja, não tem garantia nenhuma. Vamos agora para o segundo ponto, o segundo probleminha que temos aqui é essa AgroGalaxy, né, que você já deve saber, já é o que vem acontecendo aí mais de 2, 3 anos. A AgroGalaxy pediu recuperação judicial dentro do portfólio. Vamos começar aqui pelo interno, né? AgroGalaxy, dentro do portfólio nós temos aqui, ó, primeiro CRA de 7 milhões e meio, 13,5, CDI mais 13,50, AgroGalaxy novo aqui, ó, aparece aqui com 9 milhões e meio, PL 2,5, já bate aí o que? 5,10 de participação nesse patrimônio. Deixa eu ver, tem mais AgroGalaxy? Tem aqui, AgroGalaxy mezanino, 0,7, 2 milhões e meio. Já está aí 12 milhões 650 mil praticamente, só em AgroGalaxy. O fundo tem mais de 6,5% do patrimônio emprestados para AgroGalaxy, uma única companhia. Inclusive, ela pediu recuperação judicial em 18 de setembro de 2024 e o plano foi homologado pela Justiça de Goiás em 30 de maio de 2025, reperfilando mais de 4 bilhões e meio de reais em dívidas com carência de 2 a 3 anos, né? E a amortização é até 16 anos para a AgroGalaxy. A companhia, a AgroGalaxy, ela reduziu de 170 lojas para 63. E em janeiro de 2026, ela trocou o CEO e o SFO e aprovou a emissão de 213 milhões de reais em novas debêntures para pagar fornecedores com vencimento em 2035. E qual é a garantia da AgroGalaxy? Temos aqui cessão fiduciária de recebíveis. Cadê? Também aqui, ó, cessão fiduciária de recebíveis, praticamente, e cessão fiduciária de recebíveis. Significa que os clientes da AgroGalaxy, o que eles tinham que pagar à companhia, a AgroGalaxy, eles agora vão ter que pagar, vão ter que repassar tudo para o fundo, o XPCA 11. Então, praticamente é sair uma dívida de um e ir para outro. Eu não gosto nem um pouco da garantia cessão fiduciária de recebíveis, porque você praticamente vai estar passando a dívida. Só isso, vai estar só repassando. Para mim, a melhor garantia que tem é a alienação fiduciária que tem em terra, sabe? É um devedor problemático, uma companhia problemática, com garantias problemáticas e também um PL investido nele, um valor emprestado problemático, né? Já é um pouquinho grande aí, quase 7%. Então, isso aqui é outro problema dentro do relatório, dentro do financeiro do XPCA 11. Vamos agora para esse aqui, ó, o OPI Crédito Agrícola, né? Que é a segunda maior parte do XPCA 11, segunda maior exposição. Temos aqui, primeiramente, um PL de 7,12% e aqui 6,70%, 13,82% de PL ao todo, juntando esses dois aqui. Se a gente descer mais aqui, ó, dá quanto o patrimônio? Daqui 18 milhões mais 27 milhões. Vai dar praticamente uns 35 milhões e 600 mil reais. Só esses dois aqui. Isso aqui praticamente é FDIC, Fundos de Direitos Creditórios. Praticamente o XPCA 11 vai investir nesses fundos aqui e o dinheiro que ele investir vai ser emprestado para esses devedores aqui, ó. OPI Crédito Agrícola Fiagro 1, OPI Crédito Agrícola Fiagro 2. Vamos conhecer aqui melhor. Nós temos o ISA, Primato, com 7 milhões, 5 milhões, Primato também. Por que eu botei em azul? Porque nós temos aqui o ISA aparecendo muitas vezes, né? Então aqui temos 7 milhões em o ISA. Vou voltar aqui agora, vou subir. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela de novo.
Aqui temos o ISA também de novo, com mais 3 milhões. Então já tem mais de 10 milhões de ISA. O ISA também com mais 3 milhões, são 13 milhões em ISA. O ISA também aqui, mais 400 mil, né? 3 milhões e meio praticamente só em ISA. Agora vamos para Primato. Aqui temos duas Primatos, o Primato 2 e Primato 1, com um total de 5 milhões e meio. Aqui 1 milhão e meio, vai dar 7 milhões em Primato. Voltando aqui, ó, vou procurar Primato, achei Primato com 8 milhões praticamente, né? 8 milhões. Então se juntar esses dois aqui, vai dar 7 mais 8, vai dar 15 milhões ao todo em Primato. Ainda tem? Tenho. Na AgroGalaxy vamos ter 3,5. Na Primato aqui 3,90, então tá bom, a minha visão. Na Minerva aqui, ó, tá 5,50, que já é mais arriscado. Tá alto, não gosto tanto assim. Na ISA 3. Nessa ISA aqui 7, ó, CDI mais 7, tá arriscado, tá alto. AgroGalaxy Mezanino 5,50, tá alto, tá arriscado, não gosto. O ISA aqui mais 7% também. Deixa eu ver Primato. Já foi Primato, AgroGalaxy 4,25, enfim. Tô te ensinando, hein? Anota para aprender, hein? Para você fazer também suas próprias análises. Inclusive, tem vários vídeos meus sobre outros fiagros, fundos imobiliários, ETFs pagam dividendos que eu analisei, que eu comparei cenários, falei qual é o melhor, dei uma opinião, tá tudo aqui na descrição e no card. Depois você passa lá para dar uma olhadinha, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer mais ainda e levar esse conteúdo para mais pessoas e compartilha com quem você acha que merece saber. Comenta aqui embaixo também, já investe ou não no XPCA11. A taxa de emissão aqui também para o ISA e Primato tá um pouquinho alta, ó. CDI mais 5,5, CDI mais 4,60, CDI mais 4,75. Então temos que ter cuidado nisso aqui. Temos não, você tem que ter, né? Porque eu não invisto, já parei de investir em XPCA11 faz um tempão. Me fez perder muito dinheiro, inclusive, XPCA11. As garantias dos FDICs são pulverizadas, ou seja, é uma garantia que vai passar a dívida para os seus clientes dessas empresas aqui, né? Então, é outra coisa que eu não gosto. É praticamente cessão de recebíveis. As garantias da ISA, aqui temos o ISA, deixa eu ver se eu acho outro por aqui. Não, só essas duas mesmo. As garantias da ISA tendem a ser garantias boas, ó. Alienação fiduciária de terras, equivalente a 100% do saldo devedor. Então isso aqui, para mim, é o melhor tipo de garantia, praticamente. Período de cana-de-açúcar, alienação fiduciária de soqueira. Cadê? Aqui também, ó. Mesma coisa, as garantias da ISA. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. É a mesma coisa. Primato, contrato Take or Pay, com cooperativa LAR. Então, isso aqui é um cliente. Take or Pay significa que pagaram por um contrato, um valor fixo. Então, ele vai passar esses valores desses contratos com esse cliente para o XPCA11, caso aconteça algo. Deixa eu ver se eu acho o ISA ainda. E aqui o terceiro CRA da ISA também, mesmas garantias. Ó. Isso aqui tá muito bom, essas garantias aqui. É uma exposição grande, mas também são garantias muito boas. Terminamos aqui a análise do relatório gerencial. Agora eu quero te falar os pontos positivos e negativos que eu encontrei na situação atual do XPCA11. Começando por pontos negativos aqui. Temos, logicamente, o corte e a queda enorme, tanto no seu preço da cota, quanto também nos seus dividendos, né? Você pode ver aí que o dividend yield bruto, CDI+, IPCA+, veio caindo bastante, o que afetou os pagamentos, afetou o fundo, inclusive. Temos uma exposição aí a mais de 6,5% do PL em AgroGalaxy, que passou e está passando por recuperação judicial, homologada há mais de um ano, outra desvantagem. Inclusive, temos também mais de 12% do PL em garantias clean, ou seja, sem garantia nenhuma, concentradas no setor de proteína animal. Se a gente for ver aqui, a Minerva está clean, a Marfrig está clean também, a BRF está clean, a AVB está clean. E esses devedores que eu acabei de falar, eles somam um total de 12% do PL, o que eu acho uma coisa perigosa, eu acho uma coisa problemática. Você tem uma operação clean sem garantia real nenhuma, tão concentrada assim no seu portfólio e no setor de proteína animal. Inclusive já puxo aí para outro problema que é em relação especificamente à Minerva, ao devedor Minerva. Ele tem garantia clean, ou seja, sem garantia nenhuma, e a maior participação do book de crédito
da carteira do XPCA11. Enfim, tem mais alguns aqui que eu não citei, falei só os principais para não esticar tanto assim o vídeo. Vamos agora para os pontos positivos. Temos a duration curta de 1,64 anos, reduz a exposição a mudanças estruturais de longo prazo na taxa de juros, uma carteira pulverizada, né? Mais de 40 operações, nenhuma posição inclusive ultrapassa os 8%, o que na minha visão poderia ser menor. Eu gosto quando é no máximo 5% de participação de exposição, mas 8% até vai, dá para aceitar. A cota está descontável também, né? Mas não significa que está valendo a pena, que está um bom valor. Outro ponto positivo muito bom que eu achei foi que seu lucro acumulado, como eu já te falei, ele está aqui em quanto? 13 milhões? Se não me engano, deixa eu ver aqui. Seu lucro acumulado está aqui em 13,25 milhões, né? E seu caixa está de 48 milhões. Ao todo, eles somam aí em torno de 62 milhões, um pouquinho mais. Mas enfim. E qual é a parte boa disso aqui? É que os seus devedores, todos os seus devedores, eles estão abaixo do seu colchão de proteção financeira. De quanto é esse colchão? 62 milhões de reais, que é o lucro acumulado e o caixa. E o seu maior devedor, quanto ele tem aqui? E o seu maior devedor, onde está o seu maior patrimônio investido na Minerva, com 34 milhões de reais. Então, caso dê algum problema, caso tenha perda total daquele valor emprestado à Minerva, então isso aqui é uma coisa boa, porque ele tem o que? Mais 18 milhões acima do que ele emprestou à Minerva de proteção financeira, daquele colchão financeiro, né? Até porque eu acho que o dever é uma obrigação, visto que a Minerva, ela é operação clean, não tem garantia nenhuma. Então, para mim, isso aqui está muito bom, é um ponto positivíssimo. E também está muito acima do que a AgroGalaxy deve para ele. Eu vou deixar para você agora na tela um bônus de futuros cenários que eu pedi para uma IA criar. O pessimista, o neutro e o otimista. Dá uma olhadinha, aí tira um print, dá uma pausa para ler melhor, entender e decidir o que você deve fazer a partir de agora. Lembrando que este vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Na descrição, no card, tem mais e mais vídeos para você de outros Fiagros, Snag 11, Rura 11, fundos imobiliários, ETFs pagam dividendos. Dá uma olhadinha lá depois e ajuda lá a gente a crescer se inscrevendo no canal, ok? Segundo bônus aqui que eu quero passar para você, os 10 pontos que um gestor, que um investidor deve checar, deve acompanhar no XPCA11. O primeiro, essa novela, essa operação em concentração total em AgroGalaxy, né? Você tem que se atualizar direitinho, acompanhar esse cenário. Segundo ponto, a evolução mês a mês do resultado contábil e o valor distribuído também, para ter essa noção de quanto eles estão distribuindo, quanto estão gerando, e a gente manter aí esse colchão do jeito que está, ou crescente. Eu queria que eles crescessem mais, seria melhor e mais saudável para o fundo. 3, nós temos que analisar, nós não, vocês, tem que analisar o destino das operações clean de proteína animal, ou seja, Minerva, BRF e Marfrig, se realmente sai da carteira ou se a posição tática se estende mais. Temos que acompanhar também o ritmo de queda ou estabilização da Selic, porque vai afetar sim o portfólio e os pagamentos do XPCA11, visto que mais de 86% da sua carteira é CDI+. Ponto 6, fique de olho no caixa, o uso do caixa, né, que é 11% do PL. Se as novas operações em diligência citadas, se ela entra com um bom spread ou pressiona a rentabilidade por ficarem paradas. Isso aqui também, principalmente o efeito do El Niño, né, sobre os devedores concentrados na região de maior exposição geográfica, lá para o sul. Na tela final agora para você vai ter outros vídeos para você assistir, que o YouTube está te recomendando, de Fiagro ou de ETFs pagando dividendos. Na descrição também tem, passa lá, dá uma olhadinha, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e a levar este conteúdo de qualidade para mais pessoas. Foi um prazer enorme ter você aqui. Comenta aqui embaixo se você já investe no XPCA11, quer investir, quantas cotas tem, está perdendo, ganhando. É um prazer enorme sempre interagir com vocês aqui nos comentários, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.